Existem muitos fatos da história de Israel que nós poderíamos dizer que são frustrantes. Frustrantes para nós que estamos estudando hoje, e especialmente frustrantes para Deus naquele momento. Fatos que fazem com que o Senhor se aborrecesse daquele povo. Fatos que fizeram com que Moisés tivesse desgosto em cuidar daquele povo. E esse que nós vamos estudar hoje, irmãos, é um desses. O povo já estava chegando na nova terra. O povo estava chegando em Canaã. Faltava agora ocupar aquela região. Estava na terra prometida. Veja, saíram de lá do Egito, escravos. Não eram nada, não eram um povo. Eram uma horda de escravos. E agora era um povo que tinha uma lei, tinham uma liturgia, tinha um templo. Um povo que estava adquirindo conceito. E agora era ocupar a terra. Bem, Moisés tomou uma decisão. Mandem lá alguns espias. Está no livro de Êxodo, no capítulo 13, no verso 2. Envia homens para que espiem a terra de Canaã. E eles foram lá espiar a terra, mas eles foram espiões, realmente. Foram ver como era a terra, foram ver como eram as cidades, ver como era a produção agrícola, como eram os animais, como era o trato social daquelas pessoas, daqueles povos. E eles foram, então, investigar. Foram investigar a terra que o Senhor havia prometido. Bem, irmãos, vejam lá, no livro de Números, ainda no capítulo 13, no verso 27, lá diz o seguinte: relataram a Moisés o seguinte: fomos à terra a que nos enviaste, ela verdadeiramente mana leite e mel. O que é que tinha acontecido, irmãos? Lá no livro de Êxodo, no capítulo 3, no verso 8, o Senhor falou para Moisés: eu vou mandar você numa terra onde mana leite e mel. Isso quer dizer uma terra produtiva, extremamente produtiva. E agora os espias voltaram e falaram, confirmaram: olha, Moisés, é verdade. A terra que o Senhor nos trouxe é uma terra que mana leite e mel. Que beleza, irmãos, a promessa foi cumprida. Agora é ocupar a terra. Vamos ocupar a terra. Mas o que aconteceu, irmãos? Infelizmente, o que aconteceu? Tinham 12 espias. Desses 12, apenas Caleb e Josué achavam que devia entrar na terra. Vamos possuir a terra. Os outros 10, irmãos, começaram a alinhar uma série de argumentos derrotistas. Está no livro de Números, no capítulo 13, nos versos 28 a 29. O que diz lá, irmãos? O povo que habita é poderoso. É muito poderoso, as cidades são fortificadas, as cidades são muito grandes. O povo habita o território. Eles são grandes. Mas Caleb não aguentava, irmãos, isso. Caleb tinha visto o cumprimento da profecia com relação à terra. E ele, então, no verso 30 de Números 13, ele diz o seguinte: subamos animosamente e possuamo-la em herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. O que era isso, irmãos? Isso era a fé que estava atuando. Caleb viu que eles eram grandes, Caleb viu que as cidades eram grandes, que eram fortificadas, mas ele falou: nós vamos lá e vamos possuir. Entretanto, irmãos, era Caleb e Josué contra os outros 10. Se você olhar lá no livro de Números, no capítulo 13, você pode ver o nome de cada um deles. Daqueles que assinaram contra. Não queremos ir.
versos 31 a 33 de Números 13, diz o seguinte: não podemos atacar aquele povo que é mais forte do que nós. Será que o povo de Israel, irmãos, era mais forte que o povo do Egito quando eles estavam escravizados lá? Fazia pouco tempo, não fazia nem 2 anos. Na verdade, parece que 1 ano e 2 meses. E agora, irmãos, eles estavam assim com tanto medo. Nós não podemos atacar aquele povo, porque ele é mais forte do que nós. Não há povo mais forte do que o povo de Deus, irmãos. Quando o povo de Deus está atuando segundo a vontade de Deus e pela fé. E o povo, ao tomar essa terra, se as tomasse, estaria fazendo a vontade de Deus. Mas ainda, quais eram os argumentos, irmãos? A terra devora os seus moradores. Eles são muito altos, são de grande estatura, eles são gigantes. Nós somos gafanhotos. Parecemos gafanhotos. Somos insetos. Que vergonha, irmãos. Os filhos de Deus, os filhos do povo de Deus, que haviam sido libertados, estavam falando assim: não, nós não somos filhos de Deus, não, nós somos insetos. Somos como gafanhotos, eles podem nos amassar. O povo se revoltou, o povo pranteou, chorou. Números 14, verso 2. Veja, irmãos, a gente está caminhando no livro de Números e a gente está ficando cada vez mais triste com o povo de Israel, que não fazia a vontade de Deus, que não tinha fé no Senhor Deus, um povo ingrato. E lá no verso 2 de Números 14 diz assim: e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a congregação disse: antes tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo neste deserto. Não tem cabimento. Não tem o menor cabimento. Por que nós não morremos no Egito? Por que nós não morremos no deserto? Nós não queremos atacar cidade nenhuma, nós estamos morrendo de medo. Eu prefiro morrer aqui no deserto. Eu preferiria ter morrido lá no Egito. Falta de fé, ingratidão. O Senhor se ofendeu muitíssimo dessa vez. Nós vamos continuar ainda no estudo de amanhã e depois, ver como o Senhor se ofendeu grandemente por causa dessa ingratidão tamanha do povo. Ah, vocês queriam ter morrido no Egito. Vocês queriam ter morrido no deserto. Tá bem. Vamos ver o que vai acontecer. Amanhã vamos continuar o estudo dessa lição. Estudo belíssimo dessa lição. Eu quero dizer para que serve? Para que a gente tome como exemplo, como advertência, para nós que estamos vivendo nos últimos dias. Vamos ver amanhã o que aconteceu com esse povo tão ingrato.